Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sei que vocês estão doidos para voltar aqui para o COP, para a gente ter nossas aulas aqui, né, presenciais, mas espero que tudo isso passe bem rápido. Hoje eu vou continuar explicando para vocês as figuras de linguagem. Ainda não vou terminar, porque eu prefiro ir aos poucos. Eu expliquei para vocês a metonímia e a metáfora, e hoje eu vou acrescentar mais alguns tipos, né? E vou voltar também nesses outros dois que eu expliquei anteriormente, tá bom? Então vamos lá. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então as figuras de linguagem, elas tornam a linguagem mais bonita, mais estilística, típica também de poemas. Dependendo da função, elas são classificadas em... Então, nós temos as figuras de palavras ou semânticas, que estão associadas ao significado das palavras, que é a metáfora, a comparação, a metonímia, que foi esse estilo aqui que eu expliquei na aula passada. As figuras de pensamento, que trabalham com combinações de ideias e pensamentos. A hipérbole, o eufemismo, a ironia, a personificação. As figuras de sintaxe ou construção, que interferem na estrutura gramatical da frase, que é a elipse, o pleonasmo. Então, nós temos vários tipos e elas se subdividem aí. Olhem para vocês verem. O tigre é uma fera. Pedro é uma fera. Então, nós podemos ver aí que há um recurso estilístico na letra B. Porque se a gente for olhar a palavra fera no dicionário, né, é como se fosse um animal, né? O tigre é uma fera, um tipo de... como se fosse um animal. Bravo. E ele quis pegar essa conotação e colocar ali no Pedro. Então, na letra A, nós temos uma linguagem no seu sentido real, no sentido denotativo. E na letra B, nós temos a frase no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado. Aqui nós temos uma metáfora, né, que é uma comparação. Então, observem aí para vocês verem a diferença. A metáfora representa uma comparação de palavras cujos significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido. Então, isso eu expliquei para vocês. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa, né? Então, aqui é uma metáfora, que é uma comparação sem uso do conectivo com. Olhem para vocês verem esse exemplo. Ó. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto, inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Então aqui é só uma tirinha, só para vocês perceberem. Olha para vocês verem aqui nesse segundo quadrinho. Meu amor é uma caravana de rosas. Nós podemos perceber aqui que para tornar a linguagem mais bonita foi usada uma metáfora, né? Então a metáfora usa esse recurso. A comparação é chamada de comparação explícita. Ao contrário da metáfora, nesse caso são utilizados conectivos de comparação. O como, o assim, o tal qual. Então, olha só, seus olhos são como jabuticabas. Nós estamos fazendo uma comparação, tornando a fala mais estilística, mais estilosa. E aí foi usado o como, nesse caso é comparação. Se não tivesse o como, seria uma metáfora. Agora acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Então aqui está falando, ó, o amor é como uma flor. Estamos fazendo uma comparação. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Então está comparando o amor com o motor de um carro também, né? Então é uma comparação. Personificação ou prosopopeia é uma atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Então, ó, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, aqui foi colocada uma característica humana, que é o olhar, para o jardim olhava. Então, é um recurso estilístico típico de poemas, né? Essa é uma linguagem mais poética. E isso é chamado de personificação ou prosopopeia, né? Agora vamos para o próximo. Olha só para vocês verem esse exemplo. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não.
ele que está me olhando, né? Então, olha para vocês verem, o espelho que está olhando. Na verdade, o espelho não olha, né? Isso é só uma exemplificação para vocês de que quando um objeto tem atribuições que coisas somente os seres humanos fazem, é chamado de prosopopeia esse recurso. A sinestesia. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Então, olha para vocês verem, olha. Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Olhos frios, olha para vocês verem, misturou algo que não faz muito sentido, né? Se é morno, se é quente, com um outro órgão do corpo humano. A frieza está associada ao tato e não à visão. Então, houve uma alteração aí, isso é chamado de sinestesia. Catacrase. Representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Olhem para vocês verem o exemplo. Embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, né? A palavra própria já diz. Mas como não há um termo específico para avião, embarcar é utilizado. Então, olhem para vocês verem. Catacrase é quando a gente representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir uma outra mais específica. Como não existe uma palavra específica para se adequar a esse conceito de entrar no avião, foi usado o embarcar, que é típico de relacionado a um barco, na verdade. Então, por isso que isso é chamado esse recurso. Olha. O Senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Então, olha para vocês verem, uma bala está indo em direção a um homem. Na verdade, ele é a bala perdida, né? Mas o sentido da palavra perdida ali não tem nada a ver com o contexto, ali, só para exemplificar para vocês mesmos. Perífrase também é chamada de autonomásia. É a substituição de uma palavra ou mais palavras por outras que a identifiquem. Olha para vocês verem um exemplo. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O rugido do leão é ouvido a distância de 8 quilômetros. Na verdade, quem que é o rei das selvas? Todo mundo já sabe que é o leão, né? Então, ali houve uma perífrase, né? Que é a substituição de uma palavra por mais palavras. Ou seja, no lugar de leão, foi utilizado o rei das selvas. Então, esse é um recurso aí, chama perífrase. A metonímia, que eu falei na aula passada, é uma forma de substituição, né? Olha para vocês verem, costumava ler Shakespeare. Não, na verdade, ele costumava ler as obras dele. Olhem o exemplo aqui. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteiro. Então, olha só, que é uma metonímia, né? Na verdade, as 800 cabeças de gado significam 800 gados. Mas é uma forma de substituição. Uma parte pelo todo. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Por exemplo, quando alguém morre, a gente tende a falar assim, alguém morreu. Morreu assim, algo tão duro de se dizer, né, assim, para a pessoa que vai receber a mensagem. Então, a gente fala que a pessoa faleceu, ou como aqui, entregou a alma a Deus. Ela informa a morte de alguém, né, só que de uma forma mais suave. Né. Olhem para vocês verem esse exemplo aqui, divertido. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, para não falar que ela é fofoqueira, que ela fala demais, não, ela quer ser chamada de produtora de biografias orais, né? Para suavizar o lado dela. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Por exemplo, quase morri de estudar. Na pandemia, vocês estão quase morrendo de estudar, normalmente em casa. Só que isso é um exagero, é uma hipérbole. Não, tinha vários alunos que chegavam para mim e falavam assim, não, professora, eu estou morrendo de vontade de ir ao banheiro. Ninguém morre de vontade, na verdade. É uma hipérbole que geralmente a gente usa. Estou morrendo de fome. Você chega para sua mãe na hora do almoço e fala, estou morrendo de fome. Na verdade, você pode até morrer de fome, mas não sim, de uma hora para outra. Tá? Então, é hipérbole. E pode deixar esse guarda-chuva porque ali embaixo
é que é a terra da garoa. Então, ou seja, né? Tá exagerando, nem tanto assim. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Então, antítese são palavras opostas. Por exemplo, claro e escuro, dia e noite. Isso é muito utilizado nas poesias. Toda guerra finaliza onde devia ter começado a paz. Então, a palavra guerra e paz. Então, quando houver palavras opostas, para ficar mais claro, Atlético e Cruzeiro. Entenderam? Palavras opostas. Né? Aí vocês vão saber que a antítese ocorre assim. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Contraponto é uma controvérsia, né, gente? Para existir um positivo, tem que haver um negativo. Então, olha para vocês verem a antítese. Para existir o i, tem que existir... Para existir o um, tem que existir o menos um, né? Eu acho que é isso mesmo. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem o Yoko? Na verdade, eles estão se referindo aos dois. Então, vocês viram aí a contrapondo, né? Várias palavras opostas. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos. Porque na antítese, palavras que foram opostas. Aqui não são termos, é o conceito. Ó. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Olha para vocês verem. Quando a pessoa fala assim, eu estou cega de amor. Na verdade, isso não é tão bom, né? Mas aqui colocou ideias opostas, como se ser cego de amor fosse algo que fosse bom. Como é possível alguém estar cego e ver? Também, né? Na verdade, não tem como. Então, esse aí é um paradoxo. Então, gente, eu simplifiquei aqui somente esses tipos de figuras de linguagem. Ao todo, eu não sei quantas que eu passei, mas ainda faltam muitas. E para não misturar as figuras de linguagem, eu decidi separar isso em algumas aulas. E nessa aula de hoje, eu tenho uma notícia boa para vocês. Eu não vou passar exercício nessa, porque eu vou esperar eu acabar de explicar todo o conteúdo de figuras de linguagem para dar um exercício mais completo. Porque no exercício da apostila de vocês, os exercícios estão com todas as figuras de linguagem misturadas. E como eu estou explicando aos poucos, eu não vou passar o exercício da apostila dessa vez. Então, dessa vez, vocês estão livres de exercício. Vocês façam as atividades dos outros conteúdos para vocês não ficarem atrasados. Tá? Quem não mandou atividade para mim, estou aguardando. Eu sei que às vezes é difícil a gente fazer atividade em casa sozinho, mas se esforcem, se precisarem de mim, eu estou à disposição. Tá ok? Até a próxima aula.